Olá, eu sou a Maria José e vamos continuar nossa leitura. Nós estamos no Gênesis 41 e 42. José interpreta os sonhos de Faraó. José como governador do Egito. Os irmãos de José descem ao Egito. Os irmãos de José regressam ao Egito. Gênesis 41. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam num prado. E vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após ela. E essas espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os sábios, e o faraó contou-lhe o seu sonho, mas ninguém havia que lhe interpretasse. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje. Estava Faraó muito indignado contra o seu servo e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor. Então tivemos um sonho na mesma noite, e eu e ele sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. Estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou a cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim foi restituído o meu cargo e ele foi enforcado. Então mandou o faraó chamar José e o fizeram sair logo do cárcere e barbeou-se e mudou as suas roupas e apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: Eu tive um sonho e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouve um sonho, o interpreta. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isto não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse o faraó a José: Eis que em meu sonho estava eu em pé na margem do rio. Eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. Eis que outras 7 vacas subiam após essa, muito feias à vista e magras de carne, não tendo vista outras tais, quanto à fealidade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado, porque o seu parecer era feio, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, eis que do mesmo modo, do mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após ela. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrando a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, e as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas feias à vista e magras que subiam depois dela são 7 anos, e as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriente serão 7 anos de fome. Essa é a palavra que eu tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou
a Faraó: Eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. Depois deles levantar-se-á 7 anos de fome em toda a terra do Egito, em toda a terra do Egito. E toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome assumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssimo. E o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque essas coisas é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-las. Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e ponha-o sobre a terra do Egito. Faça isso e ponha governadores sobre a terra, e a fome, a quinta parte da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajunte-se toda a comida desses bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó para que os mantimentos para, para mantimentos na cidade. E o guarde. Assim será mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E essa palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Disse Faraó ao seu servo: Acharíamos um homem como esse em quem haja Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir roupas de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E fez subir no segundo carro que tinha, e o aclamavam diante dele. Ajoelha-se assim, pôs sobre a terra do Egito. Disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a, a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. O Faraó o chamou a José de Zafenate Paneah, e deu-lhe por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de e saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ele juntou todos os mantimentos dos 7 anos que houve na terra do Egito e guardou os mantimentos na cidade, pondo nas mesmas os mantimentos do campo que estavam ao redor de cada cidade. E assim ajuntou José muitíssimo trigo como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome. Ele deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de e chamou José, seu primogênito de Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e, e de toda a casa do meu pai. E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. E acabaram os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José já tinha dito. E havia fome em toda a terra, mas em todas as terras do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito.
e de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Gênesis 42. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei para lá e comprai-nos dali, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprar trigo no Egito. Benjamim, porém, seu irmão, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda, porventura, algum desastre. Assim, entre os que iam lá foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra, e ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José chegaram, inclinaram-se a ele com o rosto em terra. E José, vendo seus irmãos, conheceu, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou asperamente, e disse: De onde vindes? Eles disseram: Da terra de Canaã, para comprar mantimento. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia tido deles e disse-lhes: Vós sois espias e viesse para ver a nudez da terra. E eles disseram: Não, meu senhor, mas teus servos vieram comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um mesmo homem, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. E ele lhes disse: Não antes viesse para ver a nudez da terra. Eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. E eis que o mais novo está com nosso pai, mas um já não existe mais. Então disse-lhe José: Isso é o que vos tenha dito, sois espias. Nisso sereis provados pela vida de Faraó. Não saireis daqui senão quando o vosso irmão mais novo vier aqui. Enviais um dentre vós que traga o vosso irmão, mas vos ficareis presos e vossa palavra sejam provadas, se há verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pôs-lo junto em prisão 3 dias. E ao terceiro dia disse José: Fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão. E vós ides, levai mantimento para a fome da vossa casa, e trazei o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim o fizeram. E disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma, quando nos rogavam, nós, porém, não ouvimos. Por isso vem sobre nós essa angústia. E Rubem respondeu, dizendo: Não vô-lo dizia eu, não pequeis contra o menino, mas não ouviste, e vedes aqui o meu sangue também é requerido. E ele não sabia que eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se dele e chorou. Depois tornou a eles e falou-lhe, e tomou a Simeão dentre eles e amarrou perante os seus olhos. E ordenou José que enchesse os seus sacos de trigo e lhe restituísse o dinheiro a cada um no seu saco. Eles dessem comida para o caminho, e fizeram-lhe assim. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram. E abrindo um deles o saco para dar pasto ao seu jumento na estalagem, viu seu dinheiro, e eis aqui estava na boca do saco. E disse seus irmãos: Devolveram o meu dinheiro, ele também aqui no saco. E eles desfaleceram o coração e pasmavam, dizendo uns aos outros: Que é isso que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó na casa Jacó seu pai na terra de Canaã.
Ele contaram tudo o que lhe aconteceu, dizendo: O homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos: Somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos do nosso pai. Um não existe mais. E o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. E aquele homem, o Senhor da terra, nos disse: Nisto conhecerei que vós sois homem de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos e tornai a, para a fome da vossa casa e parti. Trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espia, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão e negociareis na terra. E acontece que, despejando eles o seu saco, eis que cada um tinha o pacote com seu dinheiro no seu saco. E vieram os pacotes com dinheiro. Ele e seu pai temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhe: Tendes-me desfilhado. José já não existe e Simeão não está aqui. Agora levareis Benjamim? Todas essas coisas vieram sobre mim? Mas Rubem falou ao seu pai, dizendo: Mata os meus dois irmãos, se não tornar a trazê-lo para ti, entrega-o em minha mão e tornarei a fazer, e tornarei a trazê-lo. Ele, porém, disse: Não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto, e só a ele ficou. Se lhe suceder algum desastre no caminho por onde fores, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Gente, obrigado mais uma vez pela paciência, tá? Eu estou ainda um pouco gripada, mas eu acho que me fiz entender, tá? Vamos para os próximos capítulos. Obrigada.